Paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para iniciarmos o nosso encontro, peçamos ao Divino Espírito Santo que derrame a sua luz no nosso espírito, que grave a sua lei no nosso coração, que abrase o nosso coração no fogo do seu amor, que abra os tesouros de suas graças e conceda a cada um de nós consagrarmos a nossa alma com a unção de sua graça, para que ela se converta em seu tempo. Assim seja. Amém. Meus irmãos, vale a pena nos dedicarmos com grande interesse ao estudo do creio. O creio que está contido no Catecismo da Igreja Católica. É o que estamos fazendo através destes vídeos. É preciso termos o desejo de conhecer cada vez mais. Nunca é tarde, para aprendermos um pouquinho mais. Quando nós perdemos o interesse em aprender mais, nós deixamos de crescer. E hoje nós veremos o 8º artigo do 3º capítulo da profissão de fé, que é crermos no Espírito Santo. E, se quisermos estar no Espírito Santo, nós temos que aderir a este artigo do credo. Deus é um só, mas há nele 3 pessoas distintas e com igual divindade e majestade. Isso não foi inventado pela igreja, mas foi o próprio Jesus quem nos revelou. Ele falou de si mesmo, meus irmãos, como Deus. Falou também do Pai e do Espírito Santo. Nenhuma inteligência desse mundo, meus irmãos, consegue entender a essência de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 702, falando sobre o Espírito e a Palavra de Deus no tempo das promessas, ele diz que no tempo das promessas, ou seja, no Antigo Testamento, as missões do Filho e do Espírito estão, de certo modo, escondidas, pois não estavam plenamente reveladas, mas mesmo assim já estavam prometidas. Esse parágrafo, meus irmãos, que nós acabamos de ver, ele quer dizer que no Antigo Testamento não conhecemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas em certos textos, como a profecia do profeta, o livro do profeta Isaías, ele escreve: onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo no seio do povo? Eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Isaías, capítulo 63, versículo 11 e 10. Então, nessa passagem, meus irmãos, nós encontramos prenúncios deste mistério. Prenúncios que já preparavam a manifestação plena da vinda de Deus no Novo Testamento. E a igreja, no símbolo niceno-constantinopolitano, ela afirma que o Espírito, ele falou pelos profetas. Então veja que os profetas, eles eram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para falar e escrever em nome de Deus. Como disse, no credo nós professamos que foi o Espírito Santo quem falou através deles. Foi ele quem conduziu o povo de Deus antes de Cristo. E hoje, meus irmãos, conduz a sua igreja. E vemos no parágrafo 712 do Catecismo
segundo a expressão deste mesmo profeta, o profeta Isaías, que o Messias será aquele sobre o qual repousará o Espírito do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 2. Meus irmãos, certamente você deve lembrar que Jesus retomou precisamente esta profecia no início do seu ministério público, lá na sinagoga de Nazaré, quando ele disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 18 a 19: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Você deve estar lembrado dessa passagem, né? Quando Jesus leu essa passagem aos que estavam presentes, Jesus referia-se a ele mesmo a estas palavras proféticas, afirmando que naquele momento havia se cumprido esta passagem que eles tinham acabado de ouvir. E também, antes da sua morte lá na cruz, ele já havia anunciado várias vezes aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo, cuja missão, meus irmãos, consistiria em dar testemunho e assistir os fiéis, ensinando e os orientando para a verdade completa, para a verdade integral. Depois que Jesus cumpriu a sua missão como nosso Salvador, ele retornou para junto da Santíssima Trindade e de lá nos enviou o Paráclito para que conduzisse a sua igreja e santificasse os fiéis. E o Catecismo, no parágrafo 689, ele ensina que há uma missão conjunta entre o Filho e o Espírito Santo, que são distintos, mas inseparáveis. A rigor, meus irmãos, essa designação Espírito Santo, ela é comum às três pessoas, pois se formos ver, todas elas são Espírito e todas elas são santas. Mas acontece que a Escritura, ela atribui a santidade como próprio da terceira pessoa. E o Catecismo fala em missão conjunta, você deve ter observado nessa leitura. Ele fala em missão conjunta entre a segunda e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós percebemos que é o Filho que envia o Espírito Santo. O Filho é aquele por quem nós retornaremos o Pai. E o Espírito Santo é aquele no qual nós retornaremos, pois é por ele que vivemos no Espírito Santo. O Filho é o caminho também por meio do qual lá chegaremos. E o Espírito Santo é o clima no qual nós caminhamos. O Filho é enviado pelo Pai e o Espírito pelo Pai e pelo Filho. O Filho é o Redentor mediante a sua cruz e o seu sangue. E o Espírito Santo é o santificador. Em síntese, meus irmãos, o Pai é aquele do qual e para qual. O Filho, nós podemos dizer, aquele que pelo qual. E o Espírito Santo é aquele no qual tudo procede. Agora chama-nos também a atenção o apelativo doação. Veja que
apelativo doação é usado em vez de dom, para designar o Espírito Santo. O Pai é o doador, o Filho é o dom e o Espírito Santo é a doação, ou nós podemos dizer o ato de dar. Então veja a riqueza da vida trinitária. Então perceba que todo o desenvolvimento do nosso organismo sobrenatural é uma ação conjunta da Santíssima Trindade. E para entendermos, basta lançarmos um olhar de fé para a cruz de Nosso Senhor. O Filho de Deus, ele é o amor com que ele se oferece ao Pai. É o próprio Espírito Santo. Aquilo que Jesus fez lá no Calvário é o que todos nós, como os cristãos, individualmente, somos chamados a repetir em nossas vidas. Repetimos em nossas vidas movidos, é claro, pela graça de Deus, e nos entregando igualmente a Ele. Nós sabemos que, por sua natureza, a igreja é missionária. Ela é missionária porque, segundo o desígnio de Deus Pai, tem a sua origem na missão do Filho e na missão do Espírito Santo. Então, ambos foram enviados pelo Pai a uma missão. A ação deles, a gente pode perceber que é tão unida que quase se confunde um com o outro. Veja o que aconteceu em Pentecostes. É aí que acontece o ponto de partida da missão da igreja. Primeiramente, naquela noite maravilhosa, no dia da sua ressurreição, Jesus lhe apareceu aos discípulos, diz o Evangelho, que soprou sobre eles e disse que eles recebessem o Espírito Santo. E com força ainda muito maior, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele renovou interiormente os apóstolos e os discípulos, revestiu a todos de uma força que os transformou em pessoas corajosas para anunciarem sem medo. Então, de pessoas simples, de pecadores, de pecadores que eram, de profissionais, muitos deles eram pescadores também, amedrontados, eles tornaram-se pessoas corajosas, anunciaram o Evangelho com coragem, que nem sequer os seus inimigos conseguiam compreender como esses homens, sem nenhum estudo, respondiam com tanta sabedoria, com tanta inteligência, e também eles eram capazes de manifestar uma coragem como a de suportar os sofrimentos, as contrariedades e as perseguições com alegria. Então, nada e ninguém conseguiu deter esses homens. Aqueles que procuravam silenciar todos os apóstolos e discípulos, eles respondiam que eles não podiam deixar de afirmar publicamente o que eles tinham visto e escutado. Então foi assim que a igreja foi inaugurada, que a partir do dia de Pentecoste, ela não cessou de irradiar o Evangelho, como nos diz a palavra de Deus, até os confins do mundo. Mas para podermos compreender a missão da igreja, nós temos que voltar lá no cenáculo, lá onde os discípulos estavam reunidos rezando com Nossa Senhora, à espera do Espírito Santo que Jesus havia prometido. O Catecismo, no parágrafo 731, relembra que no dia de Pentecostes se realiza a efusão do Espírito Santo derramado em profusão. Então, no dia de Pentecostes, se realiza a efusão do Espírito Santo
derramado em profusão. Veja que o amor de Deus, meus irmãos, ele foi derramado sobre a igreja pelo Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. E antes de subir aos céus, Jesus pediu que os apóstolos, que eles não se afastassem de Jerusalém, mas que eles esperassem a realização da promessa do Pai. Essas palavras de Jesus são para todos nós assim um apelo a nos recolhermos como fizeram os apóstolos. Um apelo para quê? A fim de nos prepararmos interiormente para receber o Espírito Santo, cuja missão todos nós sabemos que é de manter cada discípulo, cada missionário unidos a Cristo, como membro de seu corpo místico que é a igreja. Então, é no dia de Pentecostes que a igreja ela inaugurou e inaugura a sua missão. A eficácia e a missão da igreja, ela só acontece e ela só irá acontecer se nossas comunidades permanecerem unidas, tendo um só coração e uma só alma. Que também as nossas comunidades elas estejam dispostas a dar testemunho do amor e da alegria que o Espírito Santo infunde nos corações dos fiéis. Se formos ver, foi assim que aconteceu no início do cristianismo. Tanto é que Tertuliano, um escritor dessa época, escreveu que os pagãos se convertiam porque viam o amor que reinava entre os cristãos. Tertuliano, ele deixou escrito: vê como se amam uns aos outros. Todos nós, os frutos dessa missão da igreja por obra do Espírito Santo. Se formos ver, todos nós somos frutos. Eu e você que faz essa missão na Nova Aliança, que trabalha na evangelização, que doa o seu tempo, todos somos fruto da missão da igreja. Nós trazemos dentro de nós o amor que é o Espírito Santo. E nessa profissão de fé, meus irmãos, que proclamamos, nós dizemos que cremos no Espírito Santo. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo é fonte de vida que nos santifica, derramando em nossos corações o seu Espírito. Há bastante tempo nós estamos vivendo tempos conturbados. E tudo indica que haverá, ou já está havendo, um grande martírio dentro da igreja. Uma grande perseguição. E se não estivermos prontos para sermos mártires, o que vai acontecer? Apostasia. Por isso é urgentíssimo haver um Pentecoste em nossas almas, senão na hora do vamos ver, iremos amarelar. Contentar-se com o mínimo nunca foi bom o bastante em época nenhuma do cristianismo, muito menos na nossa em que estamos diante da grande perseguição, da grande apostasia. O catecismo da igreja nos ensina sobre o símbolo do Espírito Santo, que nós encontramos no parágrafo 694 até o parágrafo 701 do catecismo. É preciso entender que são apenas símbolos que procuram nos fazer entender a pessoa e a obra do Espírito Santo. São vários símbolos, mas eu quero falar especificamente de um aqui, que é a água. A água é um dos símbolos que significa a ação do Espírito Santo. Mas os antigos padres da igreja viram também na água uma imagem da Santíssima Trindade. E para falar da água como símbolo da Santíssima Trindade, havia, meu irmão, quem propusesse o lençol da água, o olho da água e o córrego da água. O lençol da água lá subterrâneo, lá embaixo, significaria a imensidade do Pai. O olho d'água
seria justamente a manifestação do grande lençol d'água, do lençol oculto, significando o Filho como palavra ou imagem. E o córrego d'água simbolizaria a ação vivificante e fecundante do Espírito Santo. Então a água, ela representa a essência divina, que é sempre a mesma, e as modalidades da água, as pessoas divinas. Bem, meus irmãos, é na plenitude dos tempos que a Virgem de Nazaré ela tem uma ligação estreita com o Divino Espírito Santo. O Catecismo, no parágrafo número 722, nos relembra isso. O Espírito Santo preparou Maria com a sua graça. Convinha que fosse cheia de graça, a mãe daquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus ele foi concebido no seio de Maria, como nós sabemos, por obra do Espírito Santo. Ela é santa e imaculada por sua obra. Nossa Senhora ela permaneceu assim imune de toda mancha de pecado sobre a ação do Espírito Santo. Foi pela graça do alto, meus irmãos, que ela permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Tudo que foi realizado em Nossa Senhora foi por obra do Espírito Santo. Ele veio sobre ela e a enriqueceu desde o momento de sua concepção, com a plenitude da sua graça. E foi justamente para expressar essa unidade entre ela e o Espírito Santo que a Igreja a chama de esposa do Espírito Santo. Então, jamais poderíamos deixar de falar nesse artigo de fé, creio no Espírito Santo, sem falar de Nossa Senhora. Ela foi, meus irmãos, e é cheia e plena do Espírito. Não somente na Anunciação, mas durante toda a sua vida. Ela teve, assim, uma tal intimidade com o Espírito Santo e ela foi de tal forma por ele assistida e favorecida que cada palavra, a sua conduta, a reação dessa santa mulher e a sua postura foram absolutamente conduzidas por ele. Então, ela é, ao mesmo tempo, instrumento do Espírito Santo na vida da Igreja, seja como mãe, intercessora ou como fiel discípula de seu Filho. Um modelo a que todos somos chamados a seguir. Mas não basta conhecermos o Espírito Santo. É preciso acolhê-lo como nosso mestre interior e o guia de nossas almas. Somente ele pode abrir a nossa alma à fé e nos permitir viver a fé de maneira plena todos os dias. A nossa Santíssima Mãe, ela é o modelo que queremos seguir, que queremos imitar. E ao imitá-la como esposa do Espírito, nós estaremos dando a ela e também a seu Filho Jesus a mais bela prova de amor. Nos tornando assim discípulo de Cristo e dela também, uma vez que ela é a mais perfeita discípula. Não é isso que a Igreja nos ensina? Então, imitar Nossa Senhora em seu amor, no seu serviço a Jesus e à sua Igreja, é a melhor forma de provarmos que amamos e a veneramos. Que nossas vidas sejam sempre um sim ao Senhor e aos nossos irmãos, como sempre foi o sim na vida desta que amamos como nossa mãe. Que Nossa Senhora, unida em oração com os apóstolos lá no cenáculo, nos acompanhe durante todos os dias de nossa vida e obtenha para todos nós, assim, uma renovada efusão do Espírito de seu esposo para inflamar nossos corações. Deus te abençoe. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.